Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade no nosso clubinho do livro, trocando ideias, espero que vocês estejam gostando. E a carta que eu selecionei deste livro aqui, Aprendendo a Viver, fala sobre o canto da sereia. Lembrando que a gente já falou, né, explicamos um pouquinho sobre o meu entendimento, no caso, sobre o que é o estoicismo, né, que é uma escola de filosofia que analisa a forma como a gente rege a nossa vida, não só as nossas atitudes, mas também os nossos pensamentos. Não adianta a gente ter uma ação que superficialmente é boa, mas no nosso pensamento a gente está fazendo aquilo por interesses não tão virtuosos, né? Então nós também temos que monitorar a qualidade dos nossos pensamentos. E não ter uma ação fake news. E depois a gente falou sobre a economia do tempo, né? Das várias formas que a gente perde tempo, sendo que a forma que é pior, considerada a forma pior aí pelo Sêneca, é quando a gente é negligente, quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma ação, tomar uma postura ativa e a gente não toma, a gente perde esse tempo, depois que o tempo passou, morreu, tempo a gente não recupera, a gente recupera muita coisa, muitas vezes saúde, dinheiro, pezinho na balança, agora o tempo, depois que passou, não recupera mais, né? Nosso reloginho da vida tá lá, né? Depois falamos sobre as contrariedades da vida, da lei inteligente que rege o cosmos, que ela é justa, que ela é pedagógica, que ela quer nos ensinar, que coisas boas e ruins não acontecem com fulano ou ciclano, dependendo da tua índole, não tem isso, né? A vida, o bom e o ruim, ele acontece, é inerente ao ciclo da vida e a forma como vamos transitar na vida vai depender da nossa postura mediante as situações, né? Então, se a gente vai aprender ou se a gente vai ficar patinando ali na situação, se a gente vai evoluir ou vai demorar um pouquinho mais, né? Para evoluir, porque a vida é pedagógica, ela quer nos fazer crescer. Então, sem mais delongas, hoje vamos falar sobre o canto da sereia. O canto da sereia aqui, ele está nos falando no sentido das distrações, das dificuldades da gente conseguir manter o foco. Eu vou falar nesse primeiro vídeo dessa analogia, citando trechos aqui dele sobre a questão do canto da sereia, e depois eu vou fazer esse tema parte 2, trazendo algumas ferramentas para ver algumas ferramentas de estudo, de concentração no trabalho, concentração também nos treinos de beach tênis. Vamos trocar uma ideia sobre isso, de algumas técnicas, isso na parte 2, tá? Vamos ver o que a gente consegue um ajudar o outro aqui nessa troca que a gente faz nesse Instagram. Então, o canto da sereia, que ele diz aqui que são as distrações, né? Que fazem a gente ter dificuldade de manter foco, de não ter motivação, de não ter resiliência para executar os nossos planos e ações. Para falar sobre isso, o Sêneca ele começa falando de um mito, o mito de Ulisses. Ulisses é aquele que foi o rei de Ítaca e várias de suas viagens de navegação estão presentes no Ilíada de Homero. Ilíada é um poema épico grego, um dos maiores poemas épicos da Grécia, e esse em específico ele está narrando a viagem de Ulisses no penúltimo e último ano da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, aquela que tem Helena de Troia, que tem o tal da frase do tendão de Aquiles e que tem um filme que foi feito por Brad Pitt. Então já fica a recomendação aqui, né? Então, nesse conto, Ulisses ele ia ter que passar por uma ilha, por um local muito perigoso que tinha sereias. Na Grécia, as sereias não são peixes. Eu gosto de estudar simbolismo também. Deixa eu ver. Não, esqueci de deixar aqui, mas depois eu mostro. Eu tenho um livro só sobre simbolismo, tem vários livros, né? Mas os livros falam sobre os simbolismos das coisas, como vão se transformando, né? Porque na Grécia as sereias eram pássaros, por isso que sereia canta. Pássaro canta, sereia canta. E depois foi se transformando, sereia virou peixe, a Ariel lá da Disney que canta. Mas originalmente na Grécia, sereias eram pássaros, mulheres pássaros que cantavam para seduzir os homens
que passavam por ali. E quando Ulisses está passando com o seu barco e com a sua tripulação por ali, ele coloca cera nos ouvidos da sua tripulação. E não bastando colocar somente cera nos ouvidos da tripulação e no seu, ele também se amarra no mastro. E aqui tem uma analogia bacana, porque o que está querendo dizer esse mito? Que a sedução, ela estava tentando distrair ele do seu objetivo, que era passar por ali, ele tinha um objetivo, um lugar onde ele queria chegar, e não só basta tapar os ouvidos, ele teve que se amarrar no mastro. O mastro aqui simboliza as suas virtudes, os seus valores, né? A gente, se pesquisar, tem muitas análises da simbologia da cruz, né? Que a cruz é um mastro vertical sobreposto do horizontal, porque o vertical são os valores, as virtudes com a ligação com o divino, acima do material, do terreno, né? Ou seja, você está acima das seduções, das distrações que estão querendo te desvirtuar, que estão querendo te tirar do teu caminho, do teu objetivo, né? Então, por isso que ele se amarra no mastro. Ai, simbolismo tem bastante coisa para estudar. Então, trazendo já para o livro aqui, né, Sêneca saúda seu amigo e sogro Lucílio, o Sêneca ele coloca o seguinte: alcançarás a suma sabedoria se fechares os ouvidos, mas fechá-los com um pouco de cera não é suficiente. É necessário que seja um tampo mais eficaz do que aquele que, segundo contam, foi usado por Ulisses e seus companheiros. A voz que ele temia era sedutora, mas não inteiramente. Porém, essa que devemos temer agora não ressoa de um único lugar, mas de todo o canto da terra. Então, até interessante que Sêneca está falando aqui que o Ulisses ainda estava no lucro, porque ele estava passando pela ilha e ele sabia de onde que estava vindo a distração, o canto da sereia. E Sêneca agora coloca que ficou complicado, porque na época que ele vive, o canto da sereia, a sedução e a distração está em todo lugar. Então tá um pouco mais complicado, não vai bastar somente a cera, você vai ter que ter muito firme os teus valores e as tuas virtudes, saber onde você quer chegar, para você não deixar as distrações tomarem conta da sua vida. Parece que Sêneca está vivendo no nosso mundo de WhatsApp, Instagram e redes sociais e aplicativos e TikTok, né? Porque outra coisinhas pra gente ficar distraído, como é difícil, né? Então você vê, na época o Sêneca já falava sobre isso. E depois o Sêneca ele fala que toda essa sedução toda, essas distrações, elas nos atrapalham não só a nossa evolução, mas também a nossa felicidade. Uma coisa está ligada na outra, né? A felicidade ela é uma construção. E inclusive o Sêneca ele começa dando uma receitinha de bolo aqui. Ele fala o seguinte sobre a felicidade: não são verdadeiros bens aquelas coisas das quais te querem ver acumulado. O bem é um só, causa e fundamento da felicidade. Então, o que ele está falando aqui? O bem é um só, causa e fundamento da felicidade. É a fundação da felicidade, né? E ele fala, para começar a alcançar e construir essa felicidade, primeiro você tem que confiar em si mesmo, que nem Ulisses. Você tem que ter os seus valores muito bem postos, você tem que saber, tem que ter o controle de si mesmo, você tem que ter noção sobre a economia do tempo e você tem que saber aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo. Então, já começa por aí. Aí as distrações já não te pegam tão fácil, né? Depois, ele fala uma coisa que eu achei interessante, que aqui ele tá falando, dando a receitinha da felicidade, receitinha de bolo, e ele fala sobre gostar do trabalho, gostar daquilo que se faz. E a gente sabe, não necessariamente o trabalho é aquilo que a gente faz somente que ganha dinheiro, mas também de ter um hobby, né? Porque uma coisa não impede a outra, né? Você pode ter um trabalho que você ganha dinheiro, que você não é totalmente feliz naquilo ali, ou você pode ser totalmente feliz realizando aquilo ali, porque aquilo ali é o que faz a tua alma cantar, ou não. Ou você pode trabalhar e em paralelo ter 1, 2, 3 hobbies, que aquilo sim faz a tua alma cantar. Mas o que ele está colocando aqui é que é preciso, para ter a receitinha lá dele, voltando à receitinha da felicidade, é preciso gostar do que se faz. Senão fica um pouco complicado você achar a felicidade. Ele coloca aqui, o trabalho, esse trabalho que a gente gosta, ele nutre os espíritos generosos, ele é o alimento, né?
Não escolhas este trabalho de acordo com os desejos dos teus pais, o que desejas para ti. Desculpa. Não escolhas de acordo com os desejos dos teus pais o que desejas para ti. É reprovável para um homem importunar os deuses com muitas súplicas. O que é preciso pedir? Faze feliz a ti mesmo, e o farás se compreenderes que os bens são misturados às virtudes e os males aos vícios. Primeiro, interessante que ele fala que não escolha de acordo com os teus pais. Quantas pessoas fazem para agradar os pais? Isso dá um vídeo sozinho, né? E que ele fala que não adianta você escolher um caminho e depois ficar importunando os deuses, né? Coisas boas e ruins, aquela questão da lei inteligente que rege o cosmos. Então, assim, não adianta ficar importunando lá, né? Porque você que não tá entendendo o que a vida tá querendo te falar, né? E ele fala aqui: faze feliz a ti mesmo e o farás se compreenderes que os bens são misturados às virtudes e os males aos vícios. Ou seja, quando você está num trabalho, num local que te alimenta, que te nutre, você vai cultivar virtudes, você está no lugar certo fazendo a coisa certa. Agora, o que acontece que a gente vê, inclusive hoje em dia, isso entra um pouco nessa questão de pandemia, muitas pessoas entraram em choque com isso, né? Começaram a questionar muito o que estavam fazendo no mundo. Porque quando você não está fazendo o que é para você fazer e gerando virtudes, você está gerando o quê? Vícios, né? Então, as distrações, você está num trabalho que não é o correto para você, também é uma distração, né? Então, também gera vícios. Tem pessoas que daí criam compulsão por comida, por bebida, por droga, por jogatina, por N coisas, né? Porque estão distraídas, elas estão deslocadas da sua verdadeira vocação, né? Isso vai gerando pessoas deprimidas. Essa questão da busca da felicidade vai ficando cada vez mais longe. Então, sendo que, inclusive, ele coloca, né, essa parte aqui da distração aqui, abrindo um pouco, assim, os significados numa questão mais ampla, que realmente ela é bem complicada, se a gente deixar ela invadir a nossa vida. Abrindo um parênteses, tem um autor, que o nome dele é Steven Pressfield. Ele tem um livro chamado A Guerra da Arte, que o Sêneca chama as distrações de O Canto da Sereia. Steven Pressfield, fazendo uma analogia, ele chama de resistência, né? Então, as distrações se apresentam como canto da sereia e para o Steven Pressfield como resistência, né? Que quando você está tentando caminhar na vida, as distrações vão tentar te impedir de tudo quanto é jeito, para tu não conseguir fazer, né? A resistência dele tem um significado um pouco mais amplo do que esse que eu estou falando, mas eu acho interessante pegar um trecho que ele fala assim, que a resistência é uma força que ela deforma o nosso espírito. Se a gente deixar ela se chegar, né? Se a gente ficar ali só nas distrações, ela vai deformar o nosso espírito e vai nos tornar menores do que nascemos para ser, né? Incrível, eu acho incrível essa frase, acho muito bonito, esse livro eu acho maravilhoso. Então, se a gente ficar perdidos nas distrações, nós vamos ser menores do que aquilo que nós temos a possibilidade de ser, né? Até porque no pensamento estoico, pegando aqui um pouco o que o Marco Aurélio falava, o Marco Aurélio, que é um estoico, foi um imperador filósofo, ele falava que cada ser é único. E como cada ser é único, ele é irrepetível, né? Então ele dizia que quando um ser morre, ele era único, não vai mais se repetir. E isso é um problema, porque cada um de nós, quando nasce, nós temos um recado para dar para o mundo. Nós temos esse trabalho, essa vocação, esse algo que a nossa alma está clamando, que a gente precisa fazer e que às vezes a gente vai se perdendo por escolhas de nossos pais, por outras coisas que são todas as distrações, vão nos desviando dos nossos caminhos, a gente vai deixando e o tempo vai acabando, que nem Sêneca sempre nos lembra, né, na economia do tempo. Então, o Marco Aurélio, ele fala que todos nós temos um recado para dar no mundo. Nós temos uma palavra, nós temos algo para fazer pelo mundo. E que esse recado só pode ser dado por nós, cada um, porque cada ser que nasce é um ser único, irrepetível, não vai acontecer novamente na humanidade, né? E que se a gente não fazer o que a gente veio para fazer,
essa palavra, essa coisa que a gente iria fazer, vai morrer conosco. E de repente, esse amar, essa vocação, esse trabalho que a gente deveria fazer pelo mundo, que poderia ajudar a humanidade a dar um passo para frente, que seria a gente cultivando valores, virtudes, né, num trabalho, seja ele qual for, que poderia ajudar a humanidade a caminhar para frente, não vai acontecer. Acho bonito esse pensamento, assim, que cada ser humano é único e irrepetível, tem uma voz para dar para o mundo, um trabalho a fazer, então por isso que é importante a gente ser a melhor versão que a gente possa ser, e que se a gente não faz isso, a gente não está ajudando a humanidade a evoluir, a expandir a consciência, né? Acho bonito isso, e eu acho uma responsabilidade, né? Pesado. Então, esse é o problema, um dos problemas das distrações, né? Nossa, quem diria que distração não tem só a ver com o nosso interno, mas também com a nossa responsabilidade em sociedade, né? O Sêneca, ele continua aqui falando sobre outras coisas, sobre a virtude, e também ele fala sobre a importância de ter conhecimento e não ficarmos na ignorância, mas eu vou deixar essa segunda parte para um outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo. Então eu termino assim, com esses dizeres do Marco Aurélio. Voltamos em breve com o restante do Canto da Sereia e deixo aqui então essas palavras do Sêneca e do Marco Aurélio e do Steven Pressfield para a gente refletir sobre as distrações. Valeu, até a próxima. Acho que foi melhor.